Olá, o assunto dessa aula é Teoria Atômica, Partículas Subatômicas. Uma representação simplificada de um átomo, segundo o modelo de Rutherford, contém as seguintes partículas subatômicas principais: os prótons e os nêutrons dentro do núcleo e os elétrons girando na eletrosfera. Algumas definições relacionadas ao modelo de Rutherford são a definição do número atômico, que é representado pela letra Z, que é o número de prótons que um átomo possui. O número atômico é a identidade de um átomo e o identifica como pertencendo a um determinado elemento. E o número de massa é a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Ou seja, o número de massas é igual a próton mais nêutrons. Ou o número de massa é igual a o número atômico, que é a mesma coisa de número de prótons, mais nêutrons. Vamos ver mais algumas definições. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, iso significa mesmo e a letra P de prótons, mesmo número de prótons. Mas o número de nêutrons é diferente. Os isótopos são átomos que pertencem a um mesmo elemento, pois se eles têm o mesmo número de prótons e é o próton que é a identidade de um elemento, se eles têm o mesmo número de prótons, eles pertencem ao mesmo elemento. Isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons, mas número de prótons diferentes. Isótonos, olha a letra N destacada aqui, mesmo número de nêutrons. Os isótonos são átomos que pertencem a elementos diferentes, porque têm número de prótons diferentes. Isóbaros, letra A é o símbolo de massa, né? São átomos que possuem o mesmo número de prótons. Isóbaros são átomos que possuem o número de prótons e de nêutrons diferentes, porém o número de massa é igual. Como eu disse, destaquei a letra A porque é o símbolo de massa. Então a massa é igual, mas o número de prótons e nêutrons é diferente. Os isóbaros são átomos que pertencem a elementos diferentes, porque o número de prótons é diferente. Isoeletrônicos são átomos que possuem número de elétrons igual. Elétron, isoelétron, no mesmo número de elétrons. Tá bom? Então é só olhar aqui, P de prótons, N de nêutrons, A de massa e elétron de elétron. Tudo bem? Então assim a gente memoriza o que significa cada um desses termos. Vamos fazer 2 exercícios para fixar esse conteúdo. Exercício 1. Considere os seguintes dados. Os dados dessa tabela aqui. Os átomos 1 e 2 são isótopos? Isótopos é mesmo número de prótons. Tem o mesmo número de prótons? Não. São do mesmo elemento? Para ser do mesmo elemento, tem que ter o mesmo número de prótons. Eles têm? Não. São isóbaros. A significa massa. Tem o mesmo número de massa? O que é massa? Massa é prótons mais nêutrons. Se eu somar aqui, 40 com 40 dá 80. 42 mais 38 também dá 80. Então, o número de prótons e nêutrons é diferente, mas a soma é igual. Então, ele tem o mesmo número de massa. Então, eles são isóbaros, sim. Resposta certa é a letra C. São isótonos. N, mesmo número de nêutrons. Não, não tem o mesmo número de nêutrons. Tem o mesmo número atômico? Número atômico significa número de prótons. Não, não tem o mesmo número de prótons. Então, a resposta mesmo é a letra C. Exercício 2. Um átomo possui 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons. Qual dos seguintes átomos é seu isótono? Então, ou seja, qual dos átomos abaixo vai ter 20 nêutrons? Mesmo número de nêutrons que ele. Qual desses aqui tem 20 nêutrons?
Observação: os números acima e abaixo do símbolo do elemento hipotético representam o número atômico e de massa, não necessariamente nessa ordem. Então, esses dois números são número atômico e número de massa, não necessariamente na mesma ordem, ou seja, o de cima não necessariamente é o número atômico, o de baixo não necessariamente é o número de massa. Tá bom? Nenhum dos dois aqui é o número de nêutrons. Como que eu vou saber qual dos dois é o número atômico e o número de massa? Número atômico é número de prótons. Número de massa é prótons mais nêutrons. Se um é próton, o outro é próton mais nêutron, esse que é próton mais nêutron, com certeza é um número maior do que o número que é só próton. Então, o número menor dos dois é só próton. E o número maior é a massa, que é próton mais nêutron. Então, o número de baixo sempre é menor. Então, o número de baixo é o número atômico, que é o número de prótons. E o número de cima é o número da massa. Então, se eu quero saber o número de nêutrons, eu vou fazer a massa menos os prótons. Por quê? Porque a massa é o próton mais o nêutron. Se eu fizer ela menos o próton, eu tenho só o nêutron. Então, 21 menos 19 dá 2. Se eu fizer a mesma coisa aqui, 20 menos 19 dá 1. 38 menos 18 dá 20. 58 menos 39 dá 19. 39 menos 20 dá 19. Eu estou procurando o isótono desse aqui. Ou seja, eu estou procurando quem tem 20 nêutrons. Quem tem 20 nêutrons? A letra C. Então, a resposta é a letra C. Vamos falar agora um pouco sobre átomos e íons. Átomos com o mesmo número de prótons e elétrons são eletricamente nêutrons. As cargas positivas e negativas se anulam. Agora, átomos com números de prótons e elétrons diferentes são eletricamente carregados e são denominados íons. Ou seja, se dentro do núcleo eu tiver um determinado número de prótons que não é igual ao número de elétrons na eletrosfera, eu não tenho um átomo neutro, eu tenho um átomo eletricamente carregado. E esse átomo é chamado de íon. Ou ele tem mais próton do que elétrons, ou ele tem mais elétrons do que prótons. Aí são dois tipos diferentes de íons. O primeiro são os íons carregados positivamente, tem mais prótons do que elétrons. São denominados cátions. O segundo tipo são os íons carregados negativamente, são aqueles que têm mais elétrons do que prótons. São denominados ânions. As cargas dos íons são representadas no canto superior direito do símbolo do elemento. Por exemplo, esses átomos aqui não têm carga, não tem nada no canto superior direito, porque o número de prótons e elétrons é igual. Eles são neutros, está anulando a carga positiva e negativa. Esses aqui têm excesso de carga negativa. Então, tem mais elétrons do que prótons. Esse aqui tem 2 elétrons a mais. Esse aqui tem 1 elétron a mais em relação ao número de prótons. Eles são ânions. Esses aqui são cátions. O número de prótons é 1 a mais do que o número de elétrons nesse caso. Aqui é 3 a mais. Aqui é 2 a mais. Vamos fazer alguns exercícios sobre esse assunto para a gente fixar melhor? Exercício número 3. O número de prótons, nêutrons e elétrons do íon alumínio 3+, são respectivamente. Eu preciso consultar a tabela periódica e quando eu chego lá, eu vejo que o alumínio tem 2 números lá registrados, o número 27 e o número 13. Como nós já vimos, o menor número é o número de prótons e o maior número é o número de massa.
Então, por aqui, eu já chego numa primeira pergunta dele, a resposta de uma primeira pergunta. O número de prótons, ou o número atômico, é 13. Agora eu preciso ir atrás do número de nêutrons. O número de nêutrons eu descubro a partir da massa. Massa é igual a prótons mais nêutrons, que é igual a 27. Como eu já sei que eu tenho 13 prótons, o meu número de nêutrons vai ser 27 menos 13, que é 14. Já descobri o número de prótons e de nêutrons. Agora vamos descobrir o número de elétrons. O número de elétrons eu descubro a partir da carga. Atenção! Se a carga é 3 positivo, quer dizer que ele tem 3 prótons a mais do que o número de elétrons. Então, olha, o número de prótons é igual ao número de elétrons mais 3. Eu tenho 3 prótons a mais. Eu já descobri aqui que o número de prótons é 13. Então, 13 é igual ao número de elétrons mais 3. Agora eu vou escrever isso aqui do lado contrário. Eu vou escrever primeiro isso aqui do lado esquerdo. O número de elétrons mais 3 é igual a 13. Eu fiz isso só para poder deixar o número de elétrons do lado esquerdo, porque a gente geralmente deixa a nossa incógnita do lado esquerdo. Agora eu jogo 3 para lá subtraindo. O número de elétrons é 13 menos 3, que dá 10 elétrons. Então a resposta certa é 13 prótons, 14 nêutrons e 10 elétrons. Exercício 4. Um certo íon negativo, X3-, tem carga negativa menos 3. Sendo seu número total de elétrons 36 e seu número de massa 75, podemos dizer que seu número atômico e número de nêutrons são respectivamente. Muito parecido com o exercício anterior, só que dessa vez a carga é negativa ao invés de positiva. Então, dessa vez o número de elétrons é maior. O número de elétrons é igual ao número de prótons mais 3. Como o número de elétrons foi falado lá em cima, que é 36, eu substituo aqui. Então, eu inverto como eu fiz no exercício passado. O meu número de prótons mais 3 é 36. E o meu número de prótons vai ser 36 menos 3, que dá 33. Para descobrir o número de nêutrons, eu faço mais uma vez pela massa, que é 75, e o número de prótons, que eu acabei de descobrir aqui, que é 33. E eu chego no número de nêutrons, que é 42. 75 menos 33, que é igual a 42. Então, a resposta certa é 33 prótons e 42 nêutrons. Vamos fazer um último exercício para terminarmos essa aula. Considere os seguintes átomos ou íons: F-, Na+, Ne e F. Quais são isótopos, quais são isóbaros, quais são isótonos, quais são isoeletrônicos? Isótopos, aqueles que têm o mesmo número de prótons. Lembrando que os prótons são os números menores que aparecem aqui. Portanto, os isótopos são F- e F, aqueles que pertencem ao mesmo elemento. No caso, aqui tem 9 prótons, os dois. Quais são isóbaros? O mesmo número de massa. Aqui é o Na+ e o Ne. Os dois têm 23 como número de massa. Quais são isótonos? Isótonos são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons. Para descobrir aqui o número de nêutrons, eu tenho que fazer o número de massa menos o número de prótons. Aqui vai ser 19 menos 9, 23 menos 11, 23 menos 10 e 21 menos 9. Os resultados são esses aqui, ó. 10 nêutrons para o F-, 12 nêutrons para o Na+, 13 nêutrons para o Ne e 12 nêutrons para o F. Quem deu número igual foi o Na+ e o F. Então, eles são isótonos. Para descobrir o número de elétrons, eu tenho que ver o número de prótons e a carga final. Vamos ver aqui nesse caso. O F- tem um elétron a mais. Se ele tem 9 prótons e tem um elétron a mais do que o número de prótons, ele tem 10 elétrons.
10 elétrons. Vamos fazer um raciocínio parecido aqui, ó. Aqui ele não tem um elétron a mais, ele tem um próton a mais. Então, se ele tem 11 prótons e ele tem um próton a mais que elétron, ele tem que ter 10 elétrons. Olha lá, 10 contra 11, 1 a mais do que o número de elétrons. Por isso que tem carga positiva aqui. Agora, o neônio e o flúor são neutros aqui. Então, o número de prótons e elétrons são iguais. Então, se tem 10 prótons, 10 elétrons. Se tem 9 prótons, 9 elétrons. Então, quem que deu o isoeletrônico aqui? Esses três aqui, ó. F-, Na+, e Ne. Então, com esses exercícios, nós terminamos essa